E Não, ele aí. gastou muito dinheiro com o E aí, advogado. aí beleza, e tipo assim. Eu também tinha família, tava morando de aluguel na época e tudo mais. Fiquei preocupado, né? Pô, como é que eu vou pagar aluguel e tal. E eu não tenho o nível cacique que o Igor e o Monark tem. O tanto de dinheiro que eles juntaram ao longo da vida e tal. E aí nessa, mano, eu nem pensei, porque, tipo assim, mas tem que pensar na. E a sua filha vai passar fome. Calma, não é assim. Você vai arrumar um trampo, você vai se virar, você Pois vai é, conseguir colocar comida em casa, pagar o aluguel. O pensamento é que exemplo que você tá dando pra ela, entendeu? Então, tipo assim, exato. o exemplo que o cara deu de, tipo, jogar o amigo no lixo, tá ligado? Virar e falar assim, porra, mano, sai, vaza daqui, vende sua parte, eu vou te pagar uma coisinha aqui, e é isso aí mesmo. Porque o cara ele meio que dá o aval pro que a galera tá fazendo, né? Tipo, beleza, vocês querem a cabeça do cara? Então toma aqui, né? Dá o aval e outra, todas, tipo, desde a época que rolou a parada, quanto mais tempo passou, pior o Igor foi agindo em relação a isso aí. Uhum. Ele sempre age como se ele tivesse sido a vítima, como se o mundo dele tivesse acabado, como se tudo fosse sobre ele. Mal fala sobre o Monark. Quando pergunta, e o Monark? Não sei, não falo, não vejo. Aí você escuta que o Monark tá falando, meu contrato não tá sendo honrado. Você acha que o Igor não sabe? É. Você acha que o Igor não sabe? Você acha que ele não escutou? Você acha que não chegou nele esse É. corte? Duvido que não. Ele nunca E, comentou, né? e, e não faz nada. Por quê? Porque não tá nem aí. Tá que se foda. Uhum. Então é isso, tá ligado? E o É Monark foda, percebeu, né? né? Só que aí rolou tudo isso. Aí, outubro lá, mais ou menos, o podcast acabou. O Monark meteu o pé pros Estados Unidos. E o plano era eu tirar um visto pra ir também. Eu lembro disso. Aí eu fui, tirei passaporte. Aí entrei com pedido de visto, tal. Fui fazer a entrevista lá no consulado. Mas foi Vral. negado, mano. Foi negado. Os caras falaram assim Que que eles arrumaram, pô? basicamente eu não tinha indícios o suficientes de que eu tinha intenção de voltar pro Brasil. Basicamente era isso que os caras falaram. Porque os caras falaram assim, ó, o cara não tem carteira assinada. Uhum. O cara trampa com internet. Mas você tentou O visto de cara não sei quê? o quê. Era visto de visita mesmo, de visitante, tipo turista, pra ir lá conhecer. Era só isso, tá ligado? Eu ia pra ir conhecer os Estados Unidos e ver como é que ia ser e tal. Porque a verdade é, o Monark queria que eu fosse pros Estados Unidos, mas ele nem sabia como que ia ser, se Sim. ele ia me pagar salário, se não ia. Você ia Não, não, ficar ninguém lá fazia a menor ideia. mesmo. Então, tipo assim, eu tava indo pros Estados Unidos pra morar na casa dele, comendo o que ele quisesse, porque não tinha nada muito bem definido. Então, mas eu tava disposto a ir, tentei. Tirei o visto, tirei o passaporte, mas não rolou. Aí quando não rolou, aí eu comecei a pensar, né? Como será que é possível a gente fazer um podcast onde eu opero daqui, do Brasil, e funciona? Hum. Aí eu pensei num esquema e falei pro Monark, falei, cara, eu acho que funciona. Acho que se você montar aí vai dar certo. Aí ele foi e comprou as câmeras, comprou o PC, comprou tudo, montou o estúdio lá. E aí a gente começou a tentar fazer uns episódios intercontinental, tá ligado? E rolou. Rolaram vários, rolaram até episódio com convidado, eu trocando as câmeras e tudo bonitinho, funcionou legal. Sem delay? Não tinha. Cara, tinha um delay, mas é que eu sou tão bom que eu parecia que não tinha, tá ligado? É o Dota, né? Tipo assim, eu com delay é os caras operando os podcasts hoje em dia sem delay, tá ligado? Que os caras, tipo, tá o Tiff falando, o cara tá com a câmera no Junior Masters, dá 10 segundos, tá ligado? Tipo, Uhum. eu com delay daqui nos Estados Unidos não acontecia isso. Tá ligado? Entendi. Aí a gente fez episódio com convidado e tal. Só que chegou uma hora que começou a não ter tantos convidados assim. E a gente tava tendo que fazer muito Monark News, né? Que era só eu e o Monark, com notícias que eu separava lá que eu achava que era relevante, e o Monark comentando. Só que aí chegou uma hora que ele cansou. Ele cansou desse formato, falou que não queria fazer mais, e que se não fosse pra ser com convidado, ele não queria. E aí o tempo foi passando, parou o podcast. Aí teve uma época que ele chegou e surgiu acho que alguém interessado em patrocinar o podcast. Ele falou assim, Coca, eu acho que eu vou pra Orlando, ver de você tirar o visto de novo aí, porque se der certo esse bagulho com o cara em Orlando, tu vem pros Estados Unidos, eu vou te pagar um salário de $7.000. Aí eu falei, caralho, beleza, né? Só que aí, quando nem deu tempo de eu entrar com o processo de visto de novo, ele já não funcionou, não deu certo, foi Miou, né? parando. E aí foi uma época que o Monark começou a ficar meio assim, não vou mais fazer. Parece que ele desistiu. Ele não queria mais criar podcast. O bagulho dele era morar na fazenda. Ele falava que ia arrumar
uma fazenda, que ia criar gado, que não sei o que ia sumir pro mato. Aí ficou nessa, até um tempão, até que do nada ele decidiu vir pro Brasil. Começou a não dar certo o processo dele lá nos Estados Unidos de visa, né? Ele queria conseguir o green card, eu não sei se era green card, acho que é green card, mas não rolou. Ele disse que os caras pediram pra ele tomar a vacina de Covid, o que eu não sei, não faz muito sentido, porque ele já tomou a vacina de Covid. Tipo, o Monark tomou o Coronavac, tá ligado? Lá então, não deve contar estranho. Os caras provavelmente queriam que ele tomasse alguma outra dose. Eu sei que ele não quis. E aí, ao invés de tentar ficar por lá e talvez dar a entrada num pedido de asilo político, essas coisas assim, porque se eu não me engano, o Monark ele não tentou asilo político, ele tentou o visa de pessoa extraordinária. Por quê? Se você me perguntar por quê, eu imagino que seja porque se ele pegasse asilo político, ele não poderia mais voltar para o Brasil. E ele tinha intenções de voltar, eu imagino, né? Então ele não queria esse caminho. Quando ele chegou na opção de perceber que ou era isso, ou era ir para a Itália, porque o Monark tem cidadania italiana, então ele estava cogitando ir para a Itália também, dos Estados Unidos, lá quando deu errado, ele ia meter o pé para a Itália e criar a tal da fazenda lá. Só que aí no meio do caminho ele do nada percebeu, falou, putz, talvez o ideal seja voltar pro Brasil. E aí ele pegou e meteu o pé para cá, veio pro Brasil, ficou na moita, não falou para ninguém. Eu tava sabendo que ele tava aqui já, né, mas ficava fingindo de João sem braço, porque como ele falou que ia ficar na moita, eu falei, nunca mais vou chamar o cara para participar do meu canal, né? Então é isso, para mim tava aceitado já. E aí, beleza. Aí passou uns meses que ele tava aqui. Algumas pessoas já tinham descoberto que ele tava aqui, porque o Monark começou a andar pela Praça da Sé, lá em São Paulo. Aí as pessoas começaram a reconhecer ele, né? E aí um dia um cara tirou uma foto com ele e essa foto foi parar na mão daquele esquerdista lá, o comediante, o Santinelli. Tá ligado? Thiago Santinelli? Então, ligado. A foto do Monark com o cara aqui no Brasil foi parar na mão desse cara. E aí o cara postou no Twitter falando assim, galera, tomem cuidado. O Monark está no Brasil, uma coisa assim, tá ligado? Só que não viralizou tanto. Algumas pessoas viram aquela foto. O cara pode falar que, não, isso aí foi outra época. Essa foto é antiga, podia falar qualquer coisa. Mas aí ficou meio que nisso. O Santinelli foi o primeiro a perceber que o Monark estava no Brasil. Aí logo depois que rolou essa publicação, aí o engenheiro Léo foi na Jovem Pan, né? E saiu espraiando aos 7 ventos que o Monark estava no Brasil, sem o Monark ter se pronunciado ainda. Quando isso rolou, todo mundo começou a meio que ir no meu canal para me perguntar a minha opinião, né? Porque, tipo, depois que eu fiz aquele vídeo falando do Júnior do Redcast, lá naquela época da polêmica do Monark, o meu canal virou o canal do Monark, né? Tipo, o que está acontecendo com o Monark? Vou lá ver com o Coca, que ele sabe, tá ligado? Pra ele. Inclusive aqui no canal aí, também, tinha um otário aqui, que é o Zerito, olha ele ali, ó. Ele tava falando, Tiff, o Monark tá no Brasil. Eu falei, sei lá, ué. Aí... o Zerito me perguntava direto, mano. Vagabundo. Aí eu falei, eu ficava dando de João sem braço, né, mano? Ficava assim, não sei. Então quer dizer que onde vocês viram isso? Como é que é o nome lá da porra? Esqueci o nome agora. Como é que é a fofoqueira lá, aquela gordona? Fofoqueira? A Mama Brusqueta. Pode crer, a Mama Brusqueta do MBL explanou o bagulho. Então, né, saiu, porque o Monark, se eu não me engano, ele foi na casa do Andy Léo, tipo um churrasquinho lá, ele, o Junior Masters e tal, e aí depois desse dia ele foi na Jovem Pan e caguetou pra todo mundo. Eu não sei se ele ficou sabendo através da postagem do Thiago Santinelli, aparentemente não foi. Aparentemente foi porque o Monark foi na casa dele e tal, e aí depois ele foi na Jovem Pan e falou. E aí, depois, nessa época, todo mundo ficou me perguntando, né? E aí, cadê o Monark? Tá no Brasil? E eu, tipo, mano, eu respeitando ao máximo que o cara não tinha se posicionado e falando, não, galera, não tô sabendo. Fingindo de idiota. Tava claro, quem era inteligente tinha sacado que ele tava e que eu tava fingindo de bobo, né? Mas eu não dei o braço a torcer até que uma galera uma hora desistiu, porque ele finalmente decidiu assumir que tava no Brasil. E aí ele assumiu. Foi um pouquinho depois de rolar aquela minha participação no Redcast, lá onde eu tretei com o Endiléu. Então, aquela participação tinha uns sinais que ele tava lá. Teve uma hora. O Endiléu caguetou várias vezes. Ele durante o programa caguetou várias vezes. Ele falava, não, porque eu tô falando aqui. Aí eu falei, ih, olha lá, já tá apontando pro Monark. Ele apontava toda hora assim, falava assim, porque eu sou amigo do Monark.
eu sou amigo ele falava assim, eu sou amigo do Júnior, eu sou amigo do Negão, sou amigo do Monark, e apontava pra um canto da sala que não tinha ninguém, né? Então, tipo, teve gente que percebeu, teve gente que escutou também o Monark dando risada, porque tinha hora que o Monark dava risada ou falava alguma coisa. É que eu já entendi a personalidade dele, ele é tipo assim, eu sou o fodão que sei tudo, deixa eu mostrar que eu sei as coisas que ninguém sabe. E ele precisa angariar, como se diz, ele fala assim, tá vendo, eu sou amigo do Monark, o Monark é um cara grande, famoso, então olha aí, eu tenho credibilidade, eu sou amigo dele. Ele fala isso. Eu sou amigo do Júnior, eu tenho credibilidade, sou amigo do Júnior, entendeu? Então é isso, ele pega a credibilidade pelas relações, ele fala, eu conheço essas pessoas. E aí... muito dinheiro. Como e aí beleza, e tipo assim... eu também tinha família, tava morando de aluguel na época e tudo mais. Fiquei preocupado, né? Pô, como é que eu vou pagar aluguel e tal. E eu não tenho o nível cacique que o Igor e o Monark tem. O tanto de dinheiro que eles juntaram ao longo da vida e tal. E aí nessa, mano, eu nem pensei. Porque, tipo assim, mas tem que pensar na... e a sua filha vai passar fome. Calma, não é assim. Você vai arrumar um trampo, você vai se virar, você vai conseguir colocar comida em casa, pagar o aluguel. O pensamento é que exemplo que você tá dando pra ela, entendeu? Então, tipo assim, exato. O exemplo que o cara deu de, tipo, jogar o amigo no lixo, tá ligado? Virar e falar assim, porra, mano, sai, vaza daqui, vende sua parte, eu vou te pagar uma coisinha aqui, é isso aí mesmo. Porque o cara ele meio que dá o aval pro que a galera tá fazendo, né? Tipo, beleza, vocês querem a cabeça do cara? Então toma aqui, né? Dá o aval e outra, tipo, desde a época que rolou a parada, quanto mais tempo passou, pior o Igor foi agindo em relação a isso aí. Ele sempre age como se ele tivesse sido a vítima, como se o mundo dele tivesse acabado, como se tudo fosse sobre ele. Mal fala sobre o Monark. Quando pergunta, e o Monark? Não sei, não falo, não vejo. Aí você escuta que o Monark tá falando, meu contrato não tá sendo honrado. Você acha que o Igor não sabe? Você acha que o Igor não sabe? Você acha que ele não escutou? Você acha que não chegou nele esse corte? Duvido que não. Ele nunca comentou, né? E não faz nada. Por quê? Porque não tá nem aí. Tá que se foda. Então é isso, tá ligado? E o Monark percebeu, né? Só que aí rolou tudo isso. Aí outubro lá, mais ou menos, o podcast acabou. O Monark meteu o pé pros Estados Unidos. E o plano era eu tirar um visto pra ir também. Eu lembro disso. Aí eu fui, tirei passaporte. Aí entrei com pedido de visto, tal. Fui fazer a entrevista lá no consulado. Mas foi negado, né? Foi negado. Os caras falaram assim que... O que eles arrumaram? Basicamente, eu não tinha indícios o suficientes de que eu tinha intenção de voltar pro Brasil. Basicamente era isso que os caras falaram. Porque os caras falaram assim, o cara não tem carteira assinada. O cara trampa com internet. Mas você tentou visto de quê? O cara não sei o quê. Era visto de visita mesmo, de visitante, tipo... turista, pra ir lá conhecer. Era só isso, tá ligado? Eu ia pra ir conhecer os Estados Unidos e ver como é que ia ser e tal, porque a verdade é, o Monark queria que eu fosse pros Estados Unidos, mas ele nem sabia como que ia ser, se ele ia me pagar salário, se não ia. Se ia ninguém fazia a menor ideia. Então, tipo assim, eu tava indo pros Estados Unidos pra morar na casa dele, comendo o que ele quisesse, porque não tinha nada muito bem definido. Então, mas eu tava disposto a ir, tentei. Tirei o visto, tirei o passaporte, mas não rolou. Aí quando não rolou, aí eu comecei a pensar, né? Como será que é possível a gente fazer um podcast onde eu opero daqui, do Brasil, e funciona? Aí eu pensei num esquema e falei pro Monark, falei, cara, eu acho que funciona. Acho que se você montar aí vai dar certo. Aí ele foi e comprou as câmeras, comprou o PC, comprou tudo, montou o estúdio lá. E aí a gente começou a tentar fazer uns episódios intercontinental, tá ligado? E rolou. Rolaram vários, rolaram até episódio com convidado, eu trocando as câmeras e tudo bonitinho, funcionou legal. Sem delay? Não tinha... Cara, tinha um delay, mas é que eu sou tão bom que eu parecia que não tinha, tá ligado? É o Dota, né? Tipo assim, eu com delay é os caras operando os podcasts hoje em dia sem delay, tá ligado? Porque os caras, tipo, tá o Tiff falando, o cara tá com a câmera no Junior Masters, dá 10 segundos, tá ligado? Tipo, eu com delay daqui nos Estados Unidos não acontecia isso. Tá ligado? Entendi. Aí a gente fez episódio com convidado e tal. Só que chegou uma hora que começou a não ter tantos convidados assim. E a gente tava tendo que fazer muito Monark News, né? Que era só eu e o Monark, com notícias que eu separava lá que eu achava que era relevante, e o Monark comentando. Só que aí chegou uma hora que ele cansou. Ele cansou desse formato, falou que não queria fazer mais, e que se não fosse pra ser com convidado, ele não queria.
E aí o tempo foi passando, parou o podcast. Aí teve uma época que ele chegou e surgiu acho que alguém interessado em patrocinar o podcast. Ele falou assim, Coca, eu acho que eu vou pra Orlando, ver de você tirar o visto de novo aí, porque se der certo esse bagulho com o cara em Orlando, tu vem pros Estados Unidos, eu vou te pagar um salário de $7.000. Aí eu falei, caralho, beleza, né? Só que aí, quando nem deu tempo de eu entrar com o processo de visto de novo, ele já não funcionou, não deu certo, foi parando. E aí foi uma época que o Monark começou a ficar meio assim, não vou mais fazer. Parece que ele desistiu, ele não queria mais criar podcast, o bagulho dele era morar na fazenda, ele falava que ia arrumar uma fazenda, que ia criar gado, que não sei o que ia sumir pro mato. Aí ficou nessa, até um tempão, até que do nada ele decidiu vir pro Brasil. Começou a não dar certo o processo dele lá nos Estados Unidos de visa, né? Ele queria conseguir o green card. Eu não sei se era green card, acho que é green card. Mas não rolou. Ele disse que os caras pediram pra ele tomar a vacina de Covid. O que eu não sei, não faz muito sentido, porque ele já tomou a vacina de Covid. Tipo, o Monark tomou o Coronavac, tá ligado? Lá então, não deve contar estranho. Os caras provavelmente queriam que ele tomasse alguma outra dose. Eu sei que ele não quis. E aí, ao invés de tentar ficar por lá e talvez dar a entrada num pedido de asilo político, essas coisas assim, porque se eu não me engano, o Monark ele não tentou asilo político, ele tentou o visa de pessoa extraordinária. Por quê? Se você me perguntar por quê, eu imagino que seja porque se ele pegasse asilo político, ele não poderia mais voltar para o Brasil. E ele tinha intenções de voltar, eu imagino, né? Então ele não queria esse caminho. Quando ele chegou na opção de perceber que ou era isso, ou era ir pra Itália, porque o Monark tem cidadania italiana, então ele tava cogitando ir pra Itália também, dos Estados Unidos lá quando deu errado, ele ia meter o pé pra Itália e criar a tal da fazenda lá. Só que aí no meio do caminho ele do nada percebeu, falou, putz, talvez o ideal seja voltar pro Brasil. E aí ele pegou e meteu o pé pra cá, veio pro Brasil, ficou na moita, não falou pra ninguém. Eu tava sabendo que ele tava aqui já, né, mas ficava fingindo de João sem braço, porque como ele falou que ia ficar na moita, então eu falei, nunca mais vou chamar o cara pra participar do meu canal, né? Então é isso, pra mim tava aceitado já. E aí beleza, aí passou uns meses que ele tava aqui, algumas pessoas já tinham descoberto que ele tava aqui, porque o Monark começou a andar pela Praça da Sé lá em São Paulo, aí as pessoas começaram a reconhecer ele, né? E aí um dia um cara tirou uma foto com ele e essa foto foi parar na mão daquele esquerdista lá, o comediante, o Santinelli, tá ligado? Thiago Santinelli? Então, ligado. A foto do Monark com o cara aqui no Brasil foi parar na mão desse cara, e aí o cara postou no Twitter falando assim, galera, tomem cuidado, o Monark está no Brasil, uma coisa assim, tá ligado? Só que não viralizou tanto. Algumas pessoas viram aquela foto o cara pode falar o cara pode falar que, não, isso aí foi outra época. Essa foto é antiga, podia falar qualquer coisa, mas aí ficou meio que nisso. O Santinelli foi o primeiro a perceber que o Monark estava no Brasil. Aí, logo depois que rolou essa publicação, aí o engenheiro Léo foi na Jovem Pan, né? E saiu espraiando aos 7 ventos que o Monark estava no Brasil, sem o Monark ter se pronunciado ainda. Quando isso rolou, todo mundo começou a meio que ir no meu canal pra me perguntar minha opinião, né? Porque, tipo, depois que eu fiz aquele vídeo falando do Júnior do Redcast, lá naquela época da polêmica do Monark, o meu canal virou o canal do Monark, né? Tipo, o que está acontecendo com o Monark? Vou lá ver com o Coca, que ele sabe, deixa eu perguntar pra ele. Inclusive aqui no canal aí, também tinha um otário aqui, que é o Zerito, olha ele ali, ó. Ele tava falando, Tiff, o Monark tá no Brasil. Eu falei, sei lá, ué. Aí... o Zerito me perguntava direto, mano. Vagabundo. Aí eu falei, eu ficava dando de João sem braço, né, mano? Ficava assim, não sei. Então quer dizer que onde vocês viram isso? Como é que é o nome lá da porra? Esqueci o nome agora. Como é que é a fofoqueira lá, aquela gordona? Fofoqueira? A Mama Brusqueta. Pode crer, a Mama Brusqueta do MBL explanou o bagulho. Então, né, saiu, porque o Monark, se eu não me engano, ele foi na casa do Andy Léo, tipo um churrasquinho lá, ele, o Junior Masters e tal. E aí, depois desse dia, ele foi na Jovem Pan e caguetou pra todo mundo. Eu não sei se ele ficou sabendo através da postagem do Thiago Santinelli. Aparentemente não foi. Aparentemente foi porque o Monark foi na casa dele e tal, e aí depois ele foi na Jovem Pan e falou. E aí, depois, nessa época, todo mundo ficou me perguntando, né? E aí, cadê o Monark? Tá no Brasil? E eu, tipo, mano, eu respeitando ao máximo que o cara não tinha se posicionado e falando, não, galera, não tô sabendo. Fingindo de idiota. Tava claro, quem era inteligente tinha sacado que ele tava e que eu tava fingindo de bobo, né?
Mas eu não dei o braço a torcer, até que uma galera uma hora desistiu, porque ele finalmente decidiu assumir que tava no Brasil. E aí ele assumiu, foi um pouquinho depois de rolar aquela minha participação no Redcast, lá onde eu tretei com o Endiléu Então, e tal. aquela participação tinha uns sinais que ele tava lá. Teve uma hora o Endiléu caguetou várias vezes. Ele durante o programa caguetou várias vezes. Ele falava, não, porque eu tô falando aqui. Aí eu falei, ih, olha lá, já tá apontando pro Monark. Ele apontava toda hora assim, falava assim, porque eu sou amigo do Monark. Eu sou amigo Ele falava assim, eu sou amigo do Júnior, eu sou amigo do Negão, sou amigo do Monark, e apontava pra um canto da sala que não tinha ninguém, né? Então, tipo, teve gente que percebeu, teve gente que escutou também o Monark dando risada, porque tinha hora que o Monark dava risada ou falava alguma coisa. Eu já entendi a personalidade dele, ele é tipo assim, eu sou o fodão que sei tudo, deixa eu mostrar que eu sei as coisas que ninguém sabe. E ele precisa angariar, como se diz... ele fala assim, tá vendo? Eu sou amigo do Monark. Monark é um cara grande, famoso, então olha aí, eu tenho credibilidade, eu sou amigo dele. Ele fala isso. Eu sou amigo do Júnior, eu tenho credibilidade, sou amigo do Júnior, entendeu? Então é isso, ele pega a credibilidade pelas relações. Ele fala, eu conheço essas pessoas.